Olá, eu sou a Cleo Machado e no nosso vídeo de hoje do Litera Cleo nós vamos falar um pouquinho sobre os 12 livros que eu pretendo ler no ano que vem, ano de 2026. Eu nunca fiz esse projeto, é a primeira vez que eu vou tentar fazer. Espero contar com a colaboração de vocês para participarem também comigo dessa empreitada, né? Vamos começar? O primeiro será um livro de poemas, porque não dá para a gente fazer um projeto de 12 livros, um livro para cada mês do ano, sem que tenhamos um livro de poesias. Então vai ser esse aqui, da Bruna Beber, Romance em 12 Linhas e Outros Poemas, que nós vamos tentar. Esse aqui reúne, é porque assim, alguns livros, os livros mais antigos dela estão todos fora de catálogo. Então, aí nós temos aqui a reunião de todos os livros dela, os livros mais antigos, né? E aí nós temos a reunião deles aqui nessa coletânea e eu acho interessantíssimo. E eu, por exemplo, era louca para encontrar alguns dos livros dela mais antigos, o Balé, por exemplo, e nunca consegui fazê-lo, porque estava fora de catálogo há muito tempo e nem mesmo em sebo eu consegui encontrar. Então é uma ótima oportunidade para conhecermos essa poeta que revolucionou, né, a poesia brasileira. Ela fez muito por nós. Então vamos lá, primeiro livro, o livro de janeiro é esse aqui, tá? Romance em 12 Linhas e Outros Poemas, da Bruna Beber. Para fevereiro, o mês mais lindo do ano, eu escolhi o Nobelizado de 2025. Nós vamos ler Melancolia de la Resistência, do Laszlo Krasznahorkai. Gente, é uma dificuldade falar esse nome. Eu queria ler um livro dele, mas assim, eu não quis ler o livro que nós temos traduzido em português. E aí, eu tenho um projeto de tentar aprender espanhol através da literatura, por intermédio da literatura. Então eu acredito que vai ser um incentivo a mais para que eu possa treinar essa língua maravilhosa, né, o exercício dessa língua maravilhosa, e aproveitar para ler um livro desse Nobelizado, ouvir coisas maravilhosas sobre este livro, e acredito que será um exercício interessante e espero contar com vocês nessa empreitada. Então, o nosso livro de fevereiro é do Nobelizado, Melancolia de la Resistência. Para março, nós temos A Leste do Éden, do John Steinbeck. Nós vamos ler esse livro que, bom, é reconhecido por muitos como o melhor do John Steinbeck. E aí agora eu vou conferir se é mesmo, né? Nós vamos ler essa obra, que dizem ser maravilhosa. Tenho grande curiosidade, então nós vamos lá. Vou ver se eu consigo ultrapassar essa barreira difícil, porque a literatura dele não é uma literatura fácil, né? É uma leitura difícil. Mas temos um mês para isso, todo o mês de março para fazermos isso, e espero contar com o auxílio de vocês. Me acompanhem nessa? O nosso livro de abril é Nossa Parte de Noite, o romance da Mariana Enríquez, essa escritora argentina incrível. Vocês já me ouviram falar sobre ela aqui, eu falo sobre ela com frequência aqui no canal. Eu sou fã dos contos dessa escritora e agora está no momento certo, acredito eu, para conhecer o romance dela. Vamos ver como que ela é com a prosa romanesca. É o nosso momento, espero que vocês possam me acompanhar nessa leitura, que não é um livro fácil, né? Eu já vi que ele é um livro longo e eu espero que vocês me acompanhem nessa empreitada. Vamos lá? O nosso livro de maio é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Estou há um bom tempo com este livro na minha lista de leituras e nunca o priorizei. Então agora é real, é oficial. Ele vai ser um dos livros que eu escolhi, uma das 12 leituras pré-selecionadas para o ano de 2026. Agora vai, Crime e Castigo, agora vai. Vamos comigo? Todos os anos, nas minhas resoluções literárias, eu coloco assim, ler um livro em inglês. E todos os anos, invariavelmente, eu falho, porque eu não consigo fazer isso. É uma dificuldade que eu tenho. A ideia é que ler o livro em inglês possa me ajudar com o idioma. E eu não consigo fazê-lo, né? Eu acho que eu não me dedico o suficiente para atingir essa meta, para cumprir essa meta. E agora, eu coloquei aqui uma obra que eu já li em português, que é The Crucible, do Arthur Miller. Eu já li
As Bruxas de Salem, em português, é uma das obras que eu amo, né? Essa peça é maravilhosa. E agora eu coloquei aqui em inglês como uma das obras que eu vou ler em 2026. Então vai ser a nossa leitura do mês de junho. E eu espero, sinceramente, que dessa vez eu consiga tirar essa resolução literária do papel, que é ler um livro em inglês. Vamos comigo? Me ajudem nessa? Me apoiem? Vocês vão me apoiar nessa? Eu conto com vocês para me ajudarem a tirar essa resolução do papel. Eu preciso de ajuda. Preciso que vocês me apoiem. Falem assim, ó, vou ler com você, vou te ajudar no passo a passo, vou te ajudar com as palavras difíceis. Vamos lá? Me ajudem, gente. Eu preciso ler este livro em inglês. Para o mês de julho, eu selecionei ficções do Jorge Luis Borges. Então, nós vamos lá de Borges. Então, nós vamos com ficções. Gente, eu acho que todo mundo gosta de ficções, todo mundo já leu algum conto de ficções, mas não é que todo mundo tenha lido a obra em sua íntegra, né? Então, nós vamos de ficções para o mês de julho. Espero que vocês possam me acompanhar. Uma obra de contos, que também é importante nós lermos contos por aqui. E eu acho que todo mundo conhece alguma coisa do Borges, né? Pelo menos Pierre Menard, autor do Quixote, todo mundo já conhece, é um dos clássicos de ficções. E aí vocês nem me falem quanto que esse conto é importante para nós, para a literatura, para o exercício metaficcional de modo geral. E eu acredito que eu já li diversas teses, dissertações em que as pessoas citam Pierre Menard, e eu nunca me canso, porque são interpretações, são fios interpretativos diversos, e assim, são todos corretos, porque fazem muito sentido. É muito interessante, e eu acho que Borges sempre é bem-vindo, né? Então eu acho que vai ser uma leitura interessante, que vai enriquecer o nosso mês de julho, e eu conto com vocês nessa empreitada. Em agosto, nós leremos O Amante, da Marguerite Duras, né, que eu acredito que seja um livro muito bom. As recomendações que eu recebi sobre ele são maravilhosas. Ele, inclusive, é um dos livros que está no projeto 40 clássicos para ler antes dos 40 anos. Não me esqueci do projeto não, tá, gente? Embora o projeto eu não tenha conseguido ler os livros antes de completar os 40, ainda não completei, mas eu acredito, mas não vai dar tempo. Eu não me esqueci, e são livros que eu vou estar sempre voltando a eles, e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo resenhas e colocando aqui no canal para vocês, tá? Porque, como eu disse, na época da época em que fizemos o vídeo, serve como uma lista de leitura para a vida, de modo geral. Então eu acabo recuperando, como por exemplo esse aqui, né, O Amante, da Marguerite Duras. Eu recuperei dessa lista porque era um dos livros que eu não tinha lido ainda, e eu falei, bom, eu vou recuperá-lo e colocá-lo nos 12 livros para ler em 2026, porque eu acredito que vai ser uma forma de certa maneira, contemplar alguns livros da 40 clássicos para ler antes dos 40 anos, tá bom? O nosso livro de setembro é Siddhartha, do Hermann Hesse. Este também está no 40 obras para ler antes dos 40 anos. E é um livro que foi tão bem recomendado. Eu já ouvi tanta gente falando que chorou com esse livro. Já ouvi tanta gente falando que esse livro foi importante para que houvesse mudanças significativas em sua vida. E eu sou apaixonada por essa capa. Eu acho essa capa fantástica. Então, assim, este é o nosso livrinho bonitinho de setembro. Espero contar com vocês nessa leitura. Eu acho que vocês vão me ajudar. Eu acho que nós vamos nos ajudar, não é mesmo, neste projeto. É para ser um projeto prazeroso, não é nenhuma obrigação. São sugestões de leitura, né? Ninguém é obrigado a ler nenhum dos livros que está sendo indicado aqui. São sugestões de livros, sugestões de obras interessantes, obras importantes, obras que eu não coloquei aqui por serem famosas. Eu as coloquei por ter indicações de pessoas das quais o gosto literário são, assim, costuma ser compatível com o meu, né? Então é coisa que eu certamente recomendaria se eu já tivesse lido,
Então eu acho que é bacana, vai ser uma experiência positiva, prazerosa, e eu conto com vocês. O nosso livro de outubro, o mês do horror, é o Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Gente, a minha história com esse livro, ela é bem interessante, porque a época em que ele foi lançado, eu fiquei obcecada por ele. Eu preciso desse livro, preciso desse livro. E aí tinha alguns enfeites, né? Eu acho que ainda estão aqui, estão guardadinhos aqui. Tinha alguns, né, uns brindes que vieram. E eu fiquei obcecada, falei, eu preciso desse livro, eu quero esse livro, eu imagino que ele seja muito bom. E assim, e todo mundo que lia falava coisas positivas sobre ele. Eu falei, eu quero esse livro, preciso. Então eu comprei e falei, nossa, eu vou ler. E aí assim, acabou que eu fui passando leituras, né, na frente, fui lendo outras coisas, e ele ficou pra depois, e eu não o li. Então eu sempre olho pra ele ali aqui na minha estante e fico pensando, gente, eu preciso ler Gótico Mexicano, Então agora, com esse projeto, eu acho que eu encontrei um bom momento para a leitura dele. Vou lê-lo, né, em outubro, o mês do horror, e espero poder fazer uma senhora resenha sobre ele aqui. Eu estou muito empolgada, eu acho que ele é muito bom. Se não for também, a resenha vai ser daquelas que eu vou falar detalhadamente. Olha, não é bom por isso. Se for bom, eu vou falar, é bom por isso. Desse aqui eu preciso fazer a resenha. Não garanto fazer de todos os livros, né, de todos os 12 livros, mas desse aqui eu quero fazer, preciso fazer, é um compromisso que eu faço com vocês, tá bom? Leiam-no comigo, tá? Gótico Mexicano vai ser o do mês de outubro, dá tempo de vocês adquirirem o livro até lá, e nós vamos lê-lo juntos. O livro de novembro é Voladoras, da Mônica Ojeda. Eu estava com muita vontade de ler este livro, eu tinha lido coisas positivas sobre ele, então é um dos livros que eu solicitei no Amigo Oculto do fórum de que participo, e felizmente eu ganhei. Então ele vai entrar, tá? Ele é bem curtinho, tá? A gente consegue lê-lo rapidamente. Então ele é a nossa leitura de novembro. E eu estou com muita vontade de conhecer a Mônica Ojeda, né? Eu vi coisas positivas, muitas coisas positivas sobre ela. Então eu acredito que vai ser uma leitura bacana, vai ser uma leitura bacana, de coisas positivas, e eu estou muito empolgada. Leiam, mulheres. E para fechar o ano com chave de ouro, nós vamos ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Bom, eu preciso ler este livro. Já há um bom tempo que ele está aqui no Kindle, há um bom tempo que eu falo que vou ler. É daquelas leituras que eu começo, leio um pouquinho e me distraio com outras leituras e falo, depois eu volto, e não volto. Então é a leitura, eu separei um mês inteirinho para este livro, separei um mês inteirinho para o Fluxo de Consciência, da Virginia Woolf, separei um mês inteirinho para me deliciar com essa leitura. O mês de dezembro de 2026 é todinho da Virginia Woolf, é todinho de Mrs. Dalloway. Espero contar com vocês nessa leitura. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Esses são os livros que eu selecionei para lermos em 2026. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção. E vocês vão ler esses livros? Vocês vão ler outros? Comentem aqui, coloquem aqui nos comentários se vocês fossem fazer uma lista. Talvez vocês não façam, mas quais seriam os 12 livros que vocês selecionariam para ler em 2026? Ou vocês vão aderir à minha ideia e ler esses mesmos livros comigo? Venham comigo, vai ser muito divertido, tá bom? A quem me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. Peço que vocês curtam este vídeo, compartilhem-no, e espero poder contar com vocês aqui no meu próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço!